Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Bradesco e um mega potencial de grandes dividendos olhando para o médio a longo prazo. O Bradesco poderia pagar aí acima de R$ 5 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBDC3 daria um dividendo de 28% olhando para o longo prazo. Fora que Bradesco, mesmo após essa alta recente nas cotações, ainda poderia estar barato, olhando numa perspectiva tanto de apreciação nas ações, como também de bons pagamentos de proventos. Ele ainda poderia disparar mais 60% na cotação com bastante tranquilidade. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem todos esses segredos sobre o Banco Bradesco. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações do Banco Bradesco. O único banco privado que eu possuo aqui na carteira, porque o Banco do Brasil é estatal, não vale em comparação a Bradesco, é o Banco Itaú, que acaba sendo um par bastante comparável com o Bradesco, né? Claro, mas bem diferente, porque o Itaú, ele atua principalmente na parte ali de alta renda, enquanto o Bradesco, ele foca mais num crédito para o público PF de baixa renda, que é o público mais ali fragilizado em poder aquisitivo. É por isso que o Bradesco acaba sendo mais cíclico e tem resultados muito mais inconsistentes do que o Itaú. Então, já fazendo uma comparação aqui dos dois bancões, a gente percebe que o Itaú, no longo prazo, tem muito mais consistência que o Bradesco. Por quê? Porque o banco, ele tem uma verticalização maior na sua base de clientes, porque os clientes são de alta renda, não tem risco de inadimplência, risco de calote. O Bradesco tem. Então tem momentos que o Bradesco vai ficar aqui difícil, né? Você coloca numa lupa de longuíssimo prazo, você vê que o Itaú supera o Bradesco em crescimento de resultados. Se você fizer aqui uma comparação de qual banco cresceu mais, você pega 46 bi e divide aqui lá em 2009, 2010, vamos pegar a base de comparação que dá ali mais ou menos uns, né? Tecnicamente 16 anos no tempo. Então você pega, tecnicamente aí, Itaú, 46 dividido por 12, o lucro do Itaú cresceu 283% no período, o que dá uma rentabilidade, se a gente coloca isso aqui, né, em taxa composta em 16 anos, o lucro do Itaú cresceu 8,83% ao ano, já é muito bom. E se a empresa já crescer mais que 6% ao ano aqui com consistência, já é considerado uma empresa boa. O Bradesco, por outro lado, você pega ali desde 2010 até agora, o lucro líquido do banco, né, você pega aqui, ó, seus, né, 10 bilhões, agora encerrou ali 2025 em 22 bilhões, 23 se não me falha a memória, então você pega 23, divide por 10, o lucro do Bradesco cresceu aí 130%. Então, quanto isso aqui dá em rentabilidade? Na mesma lupa de período, 130% de crescimento, né? Você teve aí, consequentemente, 5% ao ano. Perceba que é bem menor que o Itaú. Mas por quê? Porque o Bradesco acaba sendo mais cíclico, tem uma carteira de crédito mais fragilizada. Porém, não significa que em determinados preços ele não possa fazer sentido. E a dúvida do investidor agora, será que o Bradesco faz sentido? Olha, se você olhar para o futuro, a visão é outra. Porque, pessoal, se você só olhar para o passado, o Bradesco, ele perdeu para os outros bancos. Essa é que é a verdade, tá? O Banco do Brasil e o Itaú deram muito mais retorno do que o Bradesco. O Banco do Brasil deu aí desde o Plano Real, se a gente faz uma comparação, perceba que eu já coloquei aqui os 3 bancos para facilitar na conta, né? Banco do Brasil pegou ali a cotação, de 24,50, que é a que está agora, que não está atualizado, e nos anos 2000, que foi ali pós-Plano Real, o Banco do Brasil se valorizou 11 mil por cento de valorização. Se a gente coloca isso aqui, ó, em taxa composta, 11 mil por cento de valorização numa lupa de 26 anos, Banco do Brasil se apreciou 19% ao ano. Somando isso aqui com provento médio na faixa de, né,
8%, que foi a média de BBAS3, você teve 27,9% ao ano na sua média, multiplicou o capital em várias vezes. O Itaú também foi muito bom. Você pega aí, ó, desde o plano real, no caso aqui, pós-plano real, né? Não desde o plano real em si. 43,55 dividido por 0,52, o Itaú trouxe uma valorização de 8.275%. Colocando isso aqui, né, em taxa composta, você conseguir 8.730%, você teve 18,8%, o Itaú pagou na média aí um dividendo, na média, olhando para o longuíssimo prazo, de 6% ao ano. Então você teve aí quase 25% ao ano de retorno. Aí olha o que aconteceu com o Bradesco no mesmo período. Você pega desde o plano real, aqui desde os anos 2000, 17,57 dividido por 0,47, o Bradesco se valorizou 3.608%. É bem destoante. Perceba que o Banco do Brasil se valorizou bem mais, tá? E ainda trouxe mais dividendos. Então você pega aqui, ó, 3.637% de retorno em Bradesco, você percebe aí, né, que você conseguiu 14,93% ao ano. O Bradesco pagou um provento médio também, um pouco inferior ao do Itaú. Você pega, ele pagou ali um 5,5, né, numa média de longuíssimo prazo. Então ele deu aí 20% ao ano. Foi bom? Foi bom, pessoal, não foi um retorno ruim. Mas perceba que perdeu para o Itaú e o Banco do Brasil. Por quê? Porque é um banco, tecnicamente, que além de ser cíclico, ele não tem uma boa qualidade na gestão, fora também que não é um banco extremamente necessário. Não é nem a gestão, pessoal, porque a gestão do Banco do Brasil também não é lá essas coisas, essa é que é a grande realidade. Não é a gestão o problema. A gestão do Noronha tem sido muito boa. O problema é o próprio banco. O Bradesco, ele perdeu espaço ao longo do tempo, né? Você vê a fatia de crédito no sistema financeiro nacional, tecnicamente, mais de 60% de todo o crédito disponível está nas mãos do Banco do Brasil, do Itaú e da Caixa Econômica Federal. O Bradesco, ele perdeu espaço. Então, os bancos que detêm o maior oligopólio aqui no país são esses: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. Esses são os bancões aí que detêm o oligopólio aqui no país. Caixa Econômica Federal não é cotada aí na bolsa, né? Mas são os bancões que mandam em tudo, tecnicamente. Os três são sistêmicos, que a gente acaba chamando. O Bradesco não. O Bradesco fica um banco grande, mas não é sistêmico. Não é aquele banco que, se sumisse hoje, faria uma falta muito grande pro PIB. Porque se o Bradesco sumir, o Itaú pode muito bem pegar a parte dele. Então, assim, saibam que o Bradesco é mais arriscado. Esse é o ponto que eu queria tratar com vocês. Se você pensa em buy and hold clássico, comprar para nunca vender, não é bem assim que a banda toca no Bradesco, porque a depender do preço que você paga, você pode tanto ter um bom retorno como um mau retorno. Dado o risco do Bradesco ser mais elevado, eu exijo uma margem de segurança mais elevada na empresa do que no Itaú. Por quê? Você pega aqui, ó, hoje o Bradesco negocia com uma vez valor patrimonial. Se fosse eu, prefiro pagar pelo menos abaixo de uma vez, para eu ter essa segurança do Bradesco crescer menos. O banco cresce uma taxa de 4 a 5% ao ano, pessoal. A gente precisa colocar isso no preço, senão nosso retorno vai ser muito baixo. Mas, Pablo, olhando hoje, vale a pena? Bom, vamos tratar aqui. O Bradesco está numa trajetória de recuperação. Será que é um bom sinal? É um bom sinal. Se a gente pega aqui, ó, a cotação das ações do Bradesco hoje, multiplica pelo número de papéis, o valor de mercado hoje do Bradesco é de 185 bilhões de reais. O lucro projetivo para o ano de 2026 é de 27 bilhões. Vamos colocar aqui, logo ele está com um PL de 6,8. Para o padrão de Bradesco, por ser um banco privado, ele é cotado na média por 10 vezes de preço-lucro. Então, caso o mercado pague um múltiplo mais elevado para as ações do Bradesco, se você pega aqui 6,8, ele ainda poderia subir quase uns 60% na cotação, denotando de que ele ainda está barato. E até mesmo pela lupa aqui de preço sobre valor patrimonial, o Bradesco em mercados mais aquecidos é cotado por um PVP de 2 a 1,5 vezes. Então hoje ele cotado por uma vez o valor de patrimônio, você já tem aí, né? Então, ó, 2 dividido aqui por 1, você tem um potencial de alta de 100% na cotação. Ele ainda poderia dobrar de preço para justificar este nível. Porém, para ele ficar caro, mas se você está olhando apenas para a média, já não tem tanta margem de segurança. Se você está olhando para a valorização, está barato, está, mas não é toda aquela pechincha que você pensa. Porém, já um potencial de alta de 60% não é de se jogar fora. E o provento, caso o banco, né, continue repassando um payout aí de 60%, você pega aqui, ó, 1 dividido, né, consequentemente por um PL de 6,8, e ele passar 60% aqui desse resultado, você tem 8,8% de dividend yield, é um dividendo alto para o padrão de Bradesco. E aí você considera uma taxa de crescimento média. Qual que será a taxa de crescimento médio do Bradesco
daqui para frente, se o banco pagar 60% do lucro e você tiver um ROI médio no longo prazo de 13, esse é o ROI médio do Bradesco, você tem um crescimento médio de 5,2% ao ano. Somado com o provento aqui de 0,085, mais uma taxa de reinvestimento, você tem 17,7% ao ano projetado, sem considerar re-rating, reprecificação nas ações, né? Porque isso já é um retorno bom, mas eu exigiria uma margem de segurança maior, porque se ele me trazer uma margem de segurança maior, eu tenho mais yield na empresa, fora um potencial de upside. O Bradesco poderia trazer um retorno excepcional. É por isso que no preço atual, eu vou ser franco com vocês, eu prefiro o Itaú. Por quê? Porque por mais que o Itaú esteja mais precificado, ele tá tecnicamente igual ao Bradesco, tá, pessoal? Essa que é a realidade. Ele é um pouco mais caro que o Bradesco, mas a qualidade do Itaú é inquestionável, não tem jeito, tá? O mercado paga pela qualidade. E se você coloca o dividendo do Itaú, vai ser ainda maior que o do Bradesco, projetado para o ano de 2026 e diante, e a taxa de crescimento do Itaú acaba sendo mais elevado. Isso aqui não importa, não é só o PL que importa, é o quanto que a empresa cresce. O Itaú cresce 9% ao ano, então se ele crescer 9% e você ter um yield, de 8, ficando aqui próximo com o do Bradesco, porque nesse preço atuais o Itaú pode pagar 8% de yield, e você coloca uma taxa de reinvestimento, olha o que acontece, ele vai trazer mais que o Bradesco, mas, né, com uma qualidade muito superior. Por isso que na carteira do canal eu tenho o Itaú como segunda maior posição, porque eu acho aí, né, que comparando com o Bradesco, eu vou ter muito mais tranquilidade e um retorno até maior, olhando para o longo prazo, dado o crescimento do Itaú, olhando lá no futuro. Mas sim, o Bradesco em determinados preços pode fazer bastante sentido. Eu diria que para eu comprar Bradesco, se ele voltasse a ficar ali abaixo de 0,9, 0,87 valor patrimonial, já seria um preço bem interessante para eu me posicionar. Mas eu estou ciente de que não é aquele banco que dá para eu segurar para sempre. É um banco mais para vender, né, pessoal? Porque o Bradesco aí, ele acaba sendo muito cíclico mesmo. E quem colocou para longuíssimo prazo, deu retorno? Deu até deu, né? Mas você tem outros bancos melhores. Então, para que eu vou me expor num banco mais cíclico, que nem vai me trazer tanto retorno, sendo que eu tenho outros bancos, como o Banco do Brasil e Itaú, que vão ser bem mais consistentes. Cíclico já é Banco do Brasil, porém o Banco do Brasil é cíclico com qualidade. O Bradesco, ele é cíclico e ruim, né? Então complica para nós aí. Mas eu não tô passando pano para nenhuma empresa, eu tô falando os dados reais aqui para vocês. Há em determinados preços, pode sim fazer bastante sentido. E se você está olhando para o longo prazo, ó, 27 bi de lucro dividido aqui, né, por uma base acionária de 10,89, a gente está traduzindo aqui um LPA, lucro por ação, dividendo por ação, de 1,48. Então, se você vislumbra isso em 5 anos, você já recebe mais que R$5 por ação. Você já consegue encher o bolso com proventes e fora essa expectativa de alta nas ações do banco. Mas assim, pessoal, por mais que eu fale, por mais que o Bradesco cresça no longo prazo, por mais que ele recupere, eu particularmente, pessoal, o Bradesco patinou muito, tá? Então a imagem que o Bradesco tem no longo prazo é muito difícil do investidor de longo prazo se ficar confortável, porque, pessoal, são mais de 20 anos o Bradesco patinando. Você tem ideia que o lucro hoje do Bradesco, de 23 bi, ele deu esse lucro aqui, ó, em 2019, ele não cresceu nada. Ele não cresceu absolutamente nada. Até mesmo o Banco do Brasil, que acaba sendo um banco cíclico, né? Você pega aqui o Banco do Brasil, pessoal, ele é mais cíclico que o Bradesco, tá? Porque ele depende do agronegócio. Se você pega, né, do ano de 2019 para agora, mesmo nessa crise de crédito, o Banco do Brasil cresceu o seu resultado. Você pega aqui, por exemplo, ó, o lucro do Banco do Brasil em 2019 foi aqui mais ou menos em 18 bilhões, o lucro neste ano foi de 20,7, mesmo com toda a crise de crédito. Então o Banco do Brasil, ele é melhor que o Bradesco quando você joga aqui no longo prazo. Ó, pegando aqui, ó, do ano de 2010, né? Lucro do Banco do Brasil era de 11 bilhões, agora é de 24. Ele cresceu mais que o Bradesco colocando no longo prazo e fora que ele deu também mais retorno. Por quê? Porque ele é um banco melhor, mesmo sendo mais cíclico, mas também depende de um preço barato. Não é qualquer preço que você pode pagar nas ações do Banco do Brasil. Então, hoje, eu prefiro o Banco do Brasil, tá? Essa que é a realidade. Está mais barato que Bradesco e acaba sendo um pouco melhor. Por mais que não seja 100% comparável. Bradesco, para mim, só faria sentido em um momento ali que, consequentemente, ele tivesse extremamente descontado, que é o caso atual ali, quando ele estava cotado para um PVP na faixa de 0,70 a 0,60, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Na carteira do canal atualmente eu não tenho ações do Bradesco, mas estou posicionado aqui em dois bancões de qualidade, Banco do Brasil e Banco Itaú. Colocando aqui os dois já podem trazer sim uma boa rentabilidade olhando para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do Bradesco e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. E se você tem, comenta nos comentários. Eu acho o Bradesco um banco razoável, em preços muito baixos, pode fazer sim para uma carteira de dividendos e também aí um potencial de alta interessante olhando para o futuro. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!